Olá e bem-vindo ao canal Lindbeige. Eu tenho aqui um belo motor de latão. Deixe-me mostrar as características dele. Aqui está. Ela é chamada, bem, de acordo com a Wikipédia, é chamada de motor a vácuo. Mas eu fui apresentado a esses motores primeiro como motores devoradores de chama. Também vi como lambedor de chamas, motor de chama, dançarino de chamas. Bolton e Watt chamaram o deles de tubo espiritual, uma abordagem um pouco diferente, mas não se preocupe com eles por enquanto. Então, o que é isso? Que tipo de motor é esse? Esse é o motor que poderia ter impulsionado a Revolução Industrial, mas não impulsionou. A máquina a vapor substituiu as anteriores, e Watt ajudou a torná-la mais eficiente e útil. Mesmo assim, essas invenções ainda são bem interessantes. Basicamente, o que você tem é uma câmara central com um pistão que pode entrar e sair, e uma fonte de calor. E neste caso, temos aqui um tambor de combustível com um pavio na frente e uma pequena tira de plástico que está segurando a tampa. E você vai notar, talvez, que o pavio está perfeitamente intacto. Eu nunca acendi esse pavio, nem vou acender até que você esteja assistindo. Vou tentar fazer isso funcionar pela primeira vez diante das câmeras. Vai ser mais autêntico e talvez divertido. Enfim, então temos uma fonte de calor aqui. E à medida que o pistão é puxado dessa forma pela câmara, ele puxa o ar e a chama, aquecendo o ar dentro da câmara e aumentando a pressão. Mas então a porta da frente se fecha e, ao se fechar, ela prende o ar lá dentro e assim a pressão aumenta. Isso empurra o pistão, mas aí você tem pressão demais. Então você tem uma pressão acima da atmosférica, aumentando, fazendo o pistão se mover em uma direção e girando o volante. O volante ganha impulso, continua girando e o curso vai para o outro lado. Então você tem a pressão atmosférica. Se conseguir resfriar isso o suficiente, empurrando o pistão de volta para dentro. Então, se tudo correr bem, você deve conseguir um ciclo. Agora, é obviamente importante que isso seja resfriado, porque você pode ver que ele tem todas essas aletas de resfriamento, aumentando muito sua área de superfície. De cada lado estão esses ventiladores, ou serão, depois que eu usar os alicates, pois vieram cortados de uma folha de latão e não ventilavam nada, o que me deixa com uma decisão a tomar. Então, devo inclinar os ventiladores de forma que eles puxem o ar mais frio ao redor da máquina para a câmara central, resfriando-a, ou devo incliná-los de forma que estejam sugando o ar quente para fora da câmara? Decidi não fazer isso porque acho que, se ventilarem em direções opostas, podem competir entre si. Então, vou colocar um puxando o ar mais frio em direção ao motor e outro sugando o ar quente para fora do motor, assim os dois vão soprar na mesma direção. Isso é o certo a se fazer? Eu não sei. Estou inventando isso enquanto faço. Agora, sendo totalmente transparente, isso me foi enviado de graça, mas ninguém me pagou nada para falar bem sobre isso. Eu estou livre para falar algumas coisas boas sobre isso. Por exemplo, é algo muito agradável. Acho que é bem bonito, é agradavelmente sólido e muito precisamente usinado. Então isso é tudo muito bom. Mas ele veio, não como um kit. Já estava 90% montado. Então eu não tive a diversão de montá-lo. Acabei perdendo isso. Só precisei juntar as últimas peças. Também veio com essa chaminé de mentira. Veja, se você rosquear isso aqui, agora ele fica mais parecido com uma locomotiva e uma máquina a vapor. Mas não é uma máquina a vapor. Eu não quero. Não, não é. Então, eu não uso isso. Agora, os volantes aqui muito bem usinados, eles acionam os ventiladores com essas correias aqui. Mas essas não são as originais. As originais estragaram quase imediatamente. E por isso eu as substituí por essas, que eu espero serem superiores, tiradas de um gravador de fita cassete. Certo, então em algum momento vou ter que tentar isso. Estou pronto? E você? Dobré, dobré. O combustível que estou usando é álcool isopropílico 99,9% puro. E o reservatório convenientemente comporta exatamente uma seringa cheia. Não, um pouco menos. Muito bem, o momento da verdade. Será que vai funcionar? Bem, isso certamente acendeu muito bem.
Droga. Ok, quase imediatamente, a haste saiu do lugar no pedal. Certo, ok. Vai. Tinha um. Senti que havia um. Havia um movimento de pistão ali. Vamos lá. Sim, o último fez um barulho engraçado, diferente. Essa haste realmente poderia ser um pouco mais longa, uns 0,6 centímetros. Talvez se eu virar para o outro lado, não sei se faz diferença, mas... Espera aí, esse volante agora está se movendo independentemente. Oh! Come on! Oh! Por que ele muda de direção? É autossustentável, sim. Por um instante, aquela rotação não foi a que dei, mas a dele. Era. Vamos lá. E então muda de direção violentamente. Por algum motivo, realmente não quer girar desse jeito. Acelerou. Vamos lá. Sim! Está acelerando. Eu fiz a chama tremular com o meu sopro. Ok, bem, talvez só precisasse de um pouco de aquecimento. Esta correia do ventilador aqui se soltou. Então, por que esse tipo de motor não impulsionou a Revolução Industrial? Bem, poderia ter feito isso e nos primórdios, de certa forma, fez. Boulton e Watt, de Birmingham, alimentaram sua fábrica com alguns desses. Por algum motivo, eles os chamavam de tubos a álcool. De qualquer forma, Watt desenvolveu motores a vapor muito mais eficientes, e foi o motor a vapor que triunfou e acabou se tornando o motor da Revolução Industrial. Se você quer mover um trem realmente grande, e é um trem de carga com vários vagões, todos cheios até a borda com carvão bem pesado, então você precisa de um motor grande e potente. Então você vai ter que fazê-lo relativamente grande, o que significa que ele é bem pesado, mas tudo bem se você estiver sobre trilhos. Mas à medida que você aumenta o tamanho de um desses, ele se torna cada vez menos eficiente. E você está lidando com um contraste muito menor entre calor e frio, e você tem um problema constante de resfriamento. E o ar simplesmente não é muito denso, principalmente porque é um vácuo. Ar tem densidade muito baixa, o vapor é bem mais denso e pode gerar pressão realmente muito alta. Você obtém muito mais potência de uma máquina a vapor, o que impulsionou a Revolução Industrial. Mas repare que isso não impulsionou as aeronaves. Onde estão as aeronaves movidas a vapor? Você percebe? Nem os entusiastas atuais usam aeronaves a vapor, pois a potência-peso dessas máquinas não é suficiente. Embora o primeiro voo motorizado do mundo, que aconteceu em Somerset, nosso homem, John Stringfellow, sim, em 1848, enquanto os europeus estavam todos ocupados com revoluções e coisas do tipo, ele realizou o primeiro voo motorizado do mundo. Apesar de não ter piloto nem ninguém a bordo, ela tinha só cerca de 3 metros de envergadura.
E o voo motorizado real, reto, nivelado, controlado, estável de verdade, foi de apenas cerca de 27 metros. Mas ele mostrou que era possível e foi uma novidade, a primeira vez para a Grã-Bretanha. Só em 1933 que os irmãos Bezeler, operando em Iowa, nos Estados Unidos, criaram uma aeronave movida a vapor que realmente transportou uma pessoa, um piloto. Então, teoricamente, você poderia usá-lo para transportar uma pessoa de um lugar a outro. Mas esses dois lugares precisavam estar relativamente próximos um do outro, porque motores a vapor precisam de uma quantidade enorme de combustível, além de água e tudo mais. Eles não são tão eficientes quanto motores a diesel ou gasolina. Portanto, outros motores impulsionaram as aeronaves. O avião dos irmãos Bezeler era muito silencioso e o motor podia ser invertido durante o voo. Tente isso com um motor a gasolina. Havia outra ineficiência, porém, no motor devorador de chamas. Veja, enquanto a chama está queimando e sendo sugada para esta câmara central aqui, ela está alimentando o motor. Ela está fazendo o trabalho. Quando a porta se fecha, a chama só queima sem utilidade, aquecendo inutilmente. Assim, boa parte do calor do combustível não é aproveitada pelo motor. E muito do que determina a eficiência de um motor é a sua fonte de energia, o seu combustível, para o trabalho realizado, para, você sabe, movimento útil. Então eles nunca vão ser muito eficientes. É possível ver claramente que a maior parte do calor da chama não está aquecendo a máquina, não está realizando o trabalho. Isso saiu de novo. E isso desalinhou de novo. Vou apertar de novo. Não tenho certeza se apertar isso está adiantando alguma coisa. Também não estou convencido de que esses ventiladores estão realmente fazendo muita coisa. Eles não giram rápido o bastante para eu sentir a corrente de ar. Ok. Com certeza, isso foi definitivamente solto demais ali. O que está causando isso? Certo, isso caiu completamente e eu posso ver que o parafuso que eu estava apertando várias vezes segurou muito bem isso nesse eixo, mas esse não era o problema. Era que a outra extremidade do eixo não estava presa muito firmemente à came. Então existem parafusos de fixação, você consegue vê-los na came e então talvez apertá-los resolva o problema. Isso parece solto. Ok, isso está muito melhor. Esqueci de passar o eixo pela correia do ventilador antes, então passei 5 minutos tentando recolocar a correia sem desmontar tudo de novo. No final consegui. Segunda tentativa. Sim, agora com esses ajustes feitos, pegou de primeira. Motores como este eram usados para alimentar certos equipamentos. Motores a vácuo, por exemplo, não precisam de chama. Eles podem usar alguma outra fonte de calor, como em carros antigos que usavam limpadores de para-brisa movidos pelo calor do motor. É calor desperdiçado. O motor sempre esquenta, então use esse calor para acionar outros motores, como os dos limpadores de para-brisa. Genial! Não é tão genial assim, pois o contraste entre quente e frio é que determina em grande parte a potência do motor. Então, se você estiver realmente acelerando na estrada, com o pé no acelerador e o motor ficando muito quente, tudo fica muito quente. Na verdade, você perde potência nos seus limpadores de para-brisa. Se chover forte nesse momento crítico, pode ser quando você mais precisa deles. Então não, em geral eles não são tão úteis, mas são um recurso interessante. Agora, alguns devem estar se perguntando, quanta potência dá para tirar disso? Bem, eu testei isso vendo quanta força eu precisava aplicar ao volante para quebrá-lo, e realmente não foi muita. Aqui, você me vê encostando uma caixinha de fósforos nele.
E aqui você vê outro item familiar, meio rolo de fita crepe, que também foi suficiente para pará-lo. Já ouvi falar de pianos automáticos sendo movidos por motores como este, e isso faz sentido, porque, bem, é importante que o motor do piano seja silencioso, porque você quer fazer música, mas esses motores são silenciosos. E pianos são pesados e não se movem. Então, se for um pouco pesado e tudo ficar parado, isso não importa nem um pouco. Então, sim, é adequado para acionar pianos automáticos. Mais ciência agora! Eu tenho aqui um vaporizador. Ele vai emitir uma névoa bem fina de água fria. E isso vai, espero eu, testar visualmente a eficácia dos ventiladores. E talvez sirva para resfriar a câmara central e talvez acelerar o motor e torná-lo mais eficiente, ou algo assim, não sei. Vamos fazer a ciência. E então, não funcionou, e eu passei os próximos 23 minutos constrangedores da minha vida tentando fazer o negócio funcionar. Tentando de tudo, ajustando detalhes e pensando, se esquentar um pouco mais, se tentar de novo, vai dar certo, mas não. Mas acabei me distraindo bastante porque continuei percebendo esse fenômeno estranho. Quando eu começava, ele parava e então mudava de direção violentamente, fazendo um tipo de estalo bem no final assim. Então eu pensei em olhar isso em câmera lenta. Aqui você vê a primeira câmera lenta de todos os tempos neste canal. E meu Deus, eu precisei de muita luz mesmo. As luzes do meu estúdio estavam no máximo. Desculpe pelo leve efeito estroboscópico. Acho que encontrei uma explicação. Acho que o que acontece é que quando isso está esquentando, o pistão está sendo empurrado para fora da câmara. Não há energia suficiente, o negócio está parando, falta energia no volante, é uma tentativa fracassada de ligar. Não há calor suficiente no cilindro, então não tem força suficiente para empurrar as cames até o final. E então o gás aqui dentro esfria, e de repente você tem a pressão atmosférica empurrando para o outro lado. Mas nesse ponto, a válvula, o orifício no final da câmara está fechado. Então, quando você é empurrado nessa direção, acho que é isso que acontece. A pressão aumentada achata, a válvula, a fina válvula de metal contra o orifício, selando-o de forma bastante violenta. E então, à medida que o pistão continua, ele aumenta a pressão. E nesse ponto do ciclo, essa válvula está prestes a se abrir. Então eu acho que ela se abre com um estalo repentino, e é por isso que acho que você ouve esse barulho engraçado de estalo. E é por isso que acho que ocorre a reversão na direção. Mas isso então me fez pensar sobre a sincronização, porque a sincronização de todo o sistema depende da câmera excêntrica. Então à esquerda dessas câmeras no virabrequim, há uma câmera excêntrica que move uma alavanca para cima e para baixo. Esta alavanca que está aqui presa a uma mola. E isso, por sua vez, gira um eixo mais abaixo que tem uma haste nele. Este ângulo em câmera lenta mostra a câmera excêntrica movendo a alavanca azul no canto superior esquerdo e a haste no inferior direito, acionando a válvula para cima e para baixo. É possível ver toda a chama sendo sugada para dentro da câmara e sumindo por um instante. Isso me leva à pergunta: onde está o curso de potência? Existe um ou dois? Suspeito de dois, mas um bem mais potente. Talvez eu deva explicar. Certo? Em um motor de combustão interna, como o que você pode ter no seu carro a gasolina, quando o cabeçote desce e comprime a mistura de gases inflamáveis, há um boom, uma explosão dentro do pistão e a cabeça do pistão é forçada para cima pela potência disso. Essa explosão e ali está em um eixo de comando que faz com que ele gire, mas ainda usando essa energia dessa explosão, que então causa a próxima compressão. E toda a força que move a cabeça do pistão vem dessas explosões. Há um curso de potência e outro descendente, que na verdade não é impulsionado.
Agora pode ser, como descrevi antes, que o principal curso de potência vem quando a chama é sugada para dentro desta câmara. E você tem muito gás quente de alta pressão dentro desta câmara, empurrando a cabeça do cilindro, a cabeça do pistão para aquele lado. Mas talvez esse não seja realmente o principal curso de potência. Na verdade, isso talvez nem seja um curso de potência. Pode ser que, isso esteja apenas puxando o ar, só usando a inércia do volante, e que o curso de potência venha no outro sentido. Porque quando o cilindro está totalmente aberto e puxou todo o gás, aí a porta se fecha atrás. E o gás que entrou vindo da chama, uma chama de energia muito alta, agora se move muito rápido e encontra as paredes relativamente frias da câmara de metal, esfria extraordinariamente rápido e então se torna de baixa pressão, menor do que a pressão atmosférica. E então a atmosfera empurra, talvez com uma força muito maior, a cabeça do pistão de volta para dentro novamente. Então pode ser que o curso de potência venha inteiramente da atmosfera, pode ser que venha da chama, ou pode ser um pouco dos dois. Minha suspeita é que seja um pouco dos dois, mas talvez seja principalmente da atmosfera. E isso nos leva a outra desvantagem desse tipo de motor. Descobri outro nome para ele, o motor atmosférico. Agora, se tivermos o principal curso de força empurrando para dentro, isso é pressão atmosférica. Na verdade, não é a pressão atmosférica total, pois não há vácuo completo. É a pressão atmosférica menos a pressão interna da câmara. Você nunca pode ter uma força maior que a pressão atmosférica. Mas você pode com uma máquina a vapor. Sim, se você conseguir, um cilindro bem vedado, pode chegar a 12, 13 atmosferas de pressão. Então você pode obter muito mais potência de uma máquina a vapor. Então esse é outro motivo pelo qual essas não realmente decolaram. Gostaria de destacar uma vantagem. Você pode acender a chama e ela já entra em funcionamento na hora. Enquanto que, com uma máquina a vapor, você tem que passar um tempão fervendo muita água. E você sabe, esperando chegar à pressão, o que para uma máquina a vapor realmente grande pode levar horas e horas. Isso foi um desvio bem longo, não foi? Desculpe por isso. Depois de 23 minutos enrolando, percebi que bastava inclinar o reservatório de combustível para ajustar a distância entre o pavio e o orifício, resolvendo o meu problema. Então era hora de testar os ventiladores com o borrifador. Eles estavam fazendo alguma coisa desse lado? Não. Eles estavam fazendo alguma coisa desse lado? Puxando um pouco, talvez, mas não muito. Eu percebi que se eu direcionasse o borrifador diretamente para o cilindro, o efeito era desacelerar a máquina. Já tentei várias vezes e sempre deu o mesmo resultado. Então, parece que o resfriamento realmente não é um problema. Bem, existe uma maneira rápida de testar se os ventiladores estão fazendo alguma coisa. Liguei a máquina novamente e depois desconectei os ventiladores. Ela continuou funcionando por um bom tempo depois. Então, não. Os ventiladores parecem ser apenas decoração, bonita, mas desnecessária. Até que ponto devo confiar nos fabricantes deste motor? A sincronização de todo esse sistema depende desse câmbio excêntrico aqui que abre e fecha o válvula. Será que eles realmente colocaram isso no ponto absolutamente ideal? Talvez não tenham colocado. Eu poderia fazer um pouco de ciência. Será que vou me dar ao trabalho de fazer um pouco de ciência? Sim, eu vou fazer ciência. Aqui está o virabrequim e eu vou girá-lo para que o pistão fique totalmente para dentro. Pronto, está totalmente para dentro. Como pode ver, o furo na frente está aberto. Em funcionamento, ele gira 90 graus e o furo continua totalmente aberto. E o furo só começa a fechar agora. Então ele só fica totalmente fechado quando eu já quase puxei completamente o pistão para fora da câmara. Então, se houver algum curso de potência a ser feito com os gases quentes na câmara empurrando para fora, eles só empurram no último momento. E então, nós giramos e você pode ver que permanece fechado, permanece fechado, permanece fechado. Eu estou empurrando agora na velocidade máxima no curso de entrada e ainda está fechado. Só perto do final desse curso é que ela se abre para deixar o gás sair em uma espécie de sopro repentino. E agora ela permanece aberta, e esse é o ciclo. Então esse é o tempo perfeito. Pode ser que se eu alterar o ângulo para que mais do gás quente dentro possa ser expulso,
eu consiga um curso de potência maior se houver um no movimento de saída. Bem, vamos tentar. No primeiro experimento, ajustei para a válvula fechar mais cedo na saída. Agora isso foi estranho. Foi para o outro lado. Na verdade, girou para o outro lado. Sim, realmente inverteu e funcionou no outro sentido, mas só por um curto período e logo parou. Esta é uma versão menos drástica do primeiro teste, algo entre os dois. Você viu como ele ficava indo e voltando? Isso é legal, é. Existem forças opostas empurrando ele para os dois lados. Para frente e para trás, para frente e para trás. Ok. A comporta está se fechando após a movimentação de saída. Fui para o outro lado. Oh. Nada! Não, eu nem vou tentar ligar isso. Isso aí já era. Agora eu desalinhei completamente em 180 graus. Ah! Que diabos! Com esse sincronismo, quando a comporta estava fechada, as rodas não giraram. Elas encontraram uma resistência súbita e forte em ambas as direções. Por que isso acontece? Bem, talvez devêssemos deixar algumas coisas misteriosas. Isso é uma desculpa, sim. Bem, eu não estraguei, ainda funciona perfeitamente. Esse tampão, aliás, é uma porcaria, pode cair facilmente, não serve para muita coisa. E esses pés deveriam ter botõezinhos de borracha, porque senão vão arranhar sua mesa. Ainda assim é algo agradável, eu gosto disso. Faz um barulho engraçado e simpático. Cara!